do direito penal brasileiro, acarreta inúmeros conflitos de interpretação e de dogmática penal. O professor Renato de Mello Silveira, que eu já mencionei há pouco, professor da USP, ele tem um artigo muito interessante que ele tece várias críticas sobre a incompatibilidade da teoria da cegueira deliberada à figura do dolo e do dolo eventual previstos na legislação penal brasileira. Né? Então, o que os julgadores da Justiça Federal e, como eu já mencionei, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba fizeram, foram entender que havia um paralelo entre o dolo eventual e a cegueira deliberada, entendendo que este elemento subjetivo da common law, ele poderia ser simplesmente acoplado ao direito penal brasileiro para justificar a condenação de alguns políticos ou de alguns agentes públicos que teriam utilizado de alguma forma dinheiro proveniente de infração penal. Né? Então, na verdade, o que a Justiça Federal do Brasil e a jurisprudência vem fazendo é equiparar pura e simplesmente a cegueira deliberada ao dolo eventual. E aí que está a crítica, porque, veja, o Instituto de Common Law, ele não necessariamente se adapta ao Instituto do Dolo brasileiro. Por quê, gente? Porque os aspectos subjetivos do direito penal norte-americano, né, o que ele chama de mens rea, né, a mente culpada, né, the guilty mind, ela adota outros critérios de aferição. Né? E o critério que eles adotam, que se assemelha à cegueira deliberada, é um critério chamado de recklessness, que se nós traduzíssemos seria traduzido como imprudência. Né? Então vejam que no direito norte-americano, o sentido de imprudência que se equipara à cegueira deliberada é diferente do sentido interpretado aqui no Brasil, porque o Brasil, no direito penal brasileiro e a justiça brasileira, acabou interpretando a cegueira deliberada como uma modalidade de dolo eventual. Né? Só para lembrar ou para esclarecer para quem não conhece o Código Penal. O dolo eventual é aquela conduta do agente que assume o risco de produzir o resultado. Né? Quem pratica a conduta querendo o resultado, age com dolo direto. E quem pratica a conduta assumindo o risco de produzir um resultado, age com o chamado dolo indireto, ou também chamado dolo eventual. E, pela Justiça Federal, a cegueira deliberada, ou seja, aquela decisão que a pessoa toma de não querer saber a procedência do valor do dinheiro para empregá-lo na sua campanha eleitoral, ou não querer saber a procedência do dinheiro para empregá-lo na sua empresa, nos seus negócios, né? Essa decisão voluntária de não querer pesquisar, investigar a procedência do dinheiro, isso é equiparado pela Justiça Federal Brasileira com uma modalidade de dolo. Só que na justiça norte-americana, a willful blindness, né, a cegueira deliberada, é equiparada a recklessness, que é o que eles chamam de imprudência. Só que a imprudência lá é diferente da imprudência do Código Penal brasileiro. Porque a imprudência lá é um híbrido de culpa e dolo. Gente, eu vou pedir a vênia de vocês, que eu cometi uma falha lamentável, e eu deixei o meu cabo do computador desplugado da tomada aqui, e ele deu um sinal. Me perdoem, eu já vou corrigir isso. Essa não vai para sua conta, viu, Marcos? Essa falha aqui da produção fica só na minha conta, ok? Bem, então vamos lá. E o argumento que os juízes federais adotaram é o seguinte: com o direito espanhol, não, ou melhor dizendo, a justiça espanhola, e mais especificamente a Suprema Corte Espanhola, aplicou a teoria da cegueira deliberada lá na Espanha, nós podemos aplicá-la aqui também. Por quê? Porque o direito penal brasileiro é um direito penal
da civil law, do sistema civil law, que é semelhante ao direito penal espanhol, que também é civil law. Então, o argumento é esse. Se a justiça espanhola pode aplicar a cegueira deliberada, tendo um direito penal do sistema civil law, nós também podemos aplicá-la e, ponto, podemos condenar as pessoas. Mas a discussão justamente é essa. Na verdade, são dois pontos de questionamento, né, levantados pelo professor Renato Silveira. Posso reconhecer o dolo eventual? Posso aceitar o dolo eventual no enquadramento do crime de lavagem de dinheiro? E segundo, eu posso aceitar o emprego da cegueira deliberada para punir pessoas por lavagem de dinheiro no Brasil? Né? Pela leitura do ex-juiz Sérgio Moro, né, no artigo que ele escreveu sobre isso, ele faz uma leitura mais simplista e para ele, sim, por esse motivo, né? Primeiro, porque para ele a teoria da cegueira deliberada é algo semelhante ao dolo eventual, serve como um complemento do dolo eventual, e segundo, que como a justiça espanhola já aplicou essa teoria, nós podemos aplicá-la também, já que o nosso direito penal é muito parecido com o da Espanha. Só que eles se esquecem do seguinte, né? Na Espanha existe uma previsão expressa dos aspectos subjetivos no tipo penal da lavagem de dinheiro. Nós não temos isso no Brasil, né? Isso é uma das primeiras falhas de se aplicar a teoria da cegueira deliberada pela justiça penal brasileira. A primeira, né? Uma das primeiras críticas que nós podemos fazer. E a questão de entender que a pessoa opta por permanecer ignorante quando tinha condições de aprofundar seus conhecimentos e apurar a procedência daquele dinheiro, não necessariamente se equipara com assumir o risco de praticar uma conduta criminosa, né? E mesmo porque, um outro ponto importante a ser levantado é o seguinte: no direito penal norte-americano, que adota a teoria da cegueira deliberada, lá no próprio direito penal americano, essa teoria ela sofreu uma evolução, né? E uma evolução restritiva, né? Restringiram o alcance da teoria da cegueira deliberada lá nos Estados Unidos, de onde ela provém, né? De onde tirou essa teoria aí o juiz Sérgio Moro e outros juízes federais, né? De onde eles se inspiraram. E lá eles criaram um critério, né? A alta probabilidade, né? Tem que ficar o agente tem que perceber a alta probabilidade da procedência criminosa do dinheiro para que ele possa ser punido pela cegueira deliberada, ou seja, por optar por não querer apurar a procedência do dinheiro. Se aquele dinheiro tem alta probabilidade de advir de práticas criminosas, então isso sim configuraria a cegueira deliberada e justificaria a punição. Então, essa criação desse critério de alta probabilidade de conhecimento, ela foi inserida no chamado Código Penal Modelo dos Estados Unidos, né, que é uma espécie de instrumento que serve de referência para a aplicação da legislação penal em todo o país. E não foi discutida essa alta probabilidade aqui no Brasil quando a Justiça Federal condenou algumas pessoas por lavagem de dinheiro. Eles simplesmente disseram que a cegueira deliberada se assemelha ao dolo eventual e ponto final. Na verdade, o argumento de Sérgio Moro é o seguinte: considerando que no Código Penal brasileiro o dolo direto e o dolo eventual são previstos de uma forma muito genérica, e considerando que na lei de lavagem de dinheiro, do crime de lavagem de dinheiro, não existe nenhuma vedação à aplicação do dolo e eventual, então isso é suficiente para reconhecer que eu posso sim equiparar a cegueira deliberada ao dolo eventual e dessa forma poder condenar pessoas, né? Mas até mesmo nos Estados Unidos, hoje em dia, muitos tribunais norte-americanos, como constata o professor Melo Silveira, né, da USP, muitos tribunais já vêm questionando a aplicabilidade dessa teoria da cegueira deliberada, porque eles questionam o que viola o direito da defesa, eles questionam o que viola o devido processo legal, né? Então vejam que enquanto a justiça norte-americana se afasta ou restringe muito
a aplicação da teoria da cegueira deliberada, a justiça brasileira começa a aplicá-la largamente, e nós vemos isso em todos os crimes, não só em lavagem de dinheiro, né? Tem tráfico de drogas, aplicação da cegueira deliberada, tem receptação, aplicam em casos de falsificação de documento, já vem sendo aplicada essa teoria, e o pior, essa teoria, assim como foi aplicada na Lava Jato, nos processos derivados da Lava Jato, essa teoria da cegueira deliberada foi aplicada como um mero argumento para enquadrar a conduta da pessoa no tipo penal. Não se explicou por que a teoria da cegueira deliberada deveria servir para encaixar a conduta da pessoa no tipo penal. Simplesmente usaram o nome dela como um argumento, como se bastasse, né? Citar teoria da cegueira deliberada para justificar a condenação de alguém, né? Dizendo, olha, como ele fechou os olhos para a procedência do dinheiro, então ele tem que ser punido, né? E não é essa leitura que se faz quando se fala de lavagem de dinheiro, mesmo porque, gente, a legislação penal brasileira, o Código Penal brasileiro, quando quer punir o dolo direto, quando quer punir o dolo eventual, quando quer punir a culpa, a legislação penal brasileira trata disso expressamente. Um exemplo muito simples é o crime de receptação. O tipo penal da receptação, lá do artigo 180, define no caput, né? Adquirir e receber coisa que sabe ser produto de crime. Então, essa expressão, que sabe ser produto de crime, identifica que ele só pode punir essa conduta se for praticado com dolo direto. No parágrafo 1º desse artigo 180, quando fala do comerciante que adquire, recebe, oculta, tem em depósito mercadorias, coisas que ele deveria saber ser produto de crime. E aí, nesse caso, coisa que deve saber ser produto de crime, é equiparado ao dolo eventual na legislação penal brasileira. E, por fim, no mesmo artigo 180, existe uma figura culposa da receptação, e essa figura culposa, ela é identificada pela expressão assim, ó, quando a gente, né, adquire ou recebe alguma coisa que deve presumir ter sido obtida por meio criminoso. Essa expressão deve presumir-se, né, revela, no contexto daquele tipo penal, a ideia de negligência, né, de descuido, e, portanto, punido de uma forma menos branda que a figura da receptação do caput, que só pode ser praticada com dolo direto. Então, vejam, estou usando esse exemplo porque para destacar que no tipo penal do crime de lavagem de dinheiro não existem essas expressões. Coisa que sabe ser produto de crime antecedente, ou coisa que deve saber ser produto de crime antecedente, ou deveria presumir ser produto de crime antecedente. O nosso tipo penal de lavagem de dinheiro não traz essas informações, portanto, nós só poderíamos fazer a seguinte interpretação: o crime de lavagem de dinheiro só pode ser punido quando a pessoa age com dolo direto, sabendo que aquilo é produto de crime. E esta crítica não é uma crítica feita só por penalistas brasileiros. Penalistas espanhóis fazem crítica, né, dessa aplicação indevida de uma teoria de common law na legislação penal brasileira ou legislação penal espanhola, e fazem a crítica de se utilizar o nome teoria da cegueira deliberada como um critério argumentativo, né, sem explicar os motivos e os institutos que levariam ao enquadramento efetivo da conduta da pessoa no que é chamado de cegueira deliberada. Né? E interessante destacar, como eu disse há pouco atrás, o Código Penal espanhol, ele traz expressamente, ao definir o crime de lavagem de dinheiro, o Código espanhol traz aquela expressão, sabendo que o dinheiro provém de atividade delitiva, ou as sabiendas que procedem, ou seja, tendo a consciência de que procede de delitos anteriores, ou na forma culposa do crime de lavagem de dinheiro lá no Código espanhol, que diz quando a pessoa pratica conduta por imprudência grave. Né? Então, vejam, o tipo penal da lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro na Espanha, ele tem uma estrutura que nós só encontramos no crime de receptação no Brasil. Porque o crime de lavagem de dinheiro na legislação penal brasileira não traz esses critérios subjetivos que permitiriam a pessoa ser condenada pela prática do crime de lavagem de dinheiro com dolo eventual ou com culpa consciente. Isso não poderia acontecer no Brasil, mas evidentemente vem sendo empregado. Mas a questão é,
por que isso acontece no Brasil? E a pergunta mais grave, por que isso não acontece com todas as pessoas, com todos os agentes públicos? Porque alguns agentes públicos também recebem dinheiro proveniente de práticas criminosas e não são punidos por crimes de lavagem de dinheiro. Aí nós entramos numa outra discussão, que é justamente a discussão travada pelo nosso querido Marcos Limão, na sua obra, é uma questão travada pelo Gessé Souza, no seu livro A Guerra contra o Brasil, é a discussão que vem sendo travada em todos os estudos sobre lawfare, justamente o emprego da legislação penal, do mecanismo punitivo, com uma arma, né, com uma arma de dominação geopolítica. E nós percebemos isso, que essas teses penais internacionais, né, da teoria da cegueira deliberada, da imputação objetiva, elas são incompatíveis com a dogmática penal brasileira, e a partir do momento que elas passam a ser empregadas, sendo incompatíveis com a dogmática penal brasileira, elas acabam criando um instrumento a mais de ataque, pouco conhecido, e geralmente acaba sendo mal empregado, atingindo apenas alguns candidatos, e não todos os candidatos, ou atingindo apenas alguns agentes públicos, e não todos os agentes públicos. Nós sabemos, evidentemente, que o sistema penal, ele sempre foi empregado de forma seletiva, né? Ainda que haja estudos sobre direito penal seletivo, na verdade, o direito penal, ele é seletivo, a natureza dele é ser seletiva, ele nunca foi imparcial. O direito penal sempre foi empregado com mais rigor contra alguns membros da sociedade e com menos rigor contra outros membros da sociedade. E a emprego da teoria da cegueira deliberada, né, emprestada de um direito penal internacional, não tem uma outra função que não esta mesma, né? Esta ideia também é defendida por Rui de Senha e por Paulo Incotte, que também escreveram, estudaram sobre esse assunto. São dois penalistas, né, que também estudaram sobre esse assunto e fizeram um trabalho muito valioso sobre essa influência do direito penal internacional, dessa política criminal internacional no direito penal brasileiro. Né? Alguns podem alegar que, não, eu estou aplicando o direito penal de uma forma parcial contra alguns e não contra outros, por uma razão de Estado. Ou, hoje em dia, com mais clareza, nós percebemos que não, né? Existe uma guerra geopolítica sendo travada, e o Poder Judiciário e os processos judiciais passaram a ser a arena onde essa guerra também é travada, né? E claro que, nesses casos, o lado mais forte emprega as armas que tem nas mãos para subjugar o lado mais fraco, e nós estamos percebendo que isso vem acontecendo não só no Brasil, como em outros países. O problema é quando essa guerra não é travada só entre as partes, né? O problema é quando o próprio prestador jurisdicional, ele se transforma em soldado e passa a defender algum lado, né? Passa a defender alguma ideologia nesse embate. Isso, evidentemente, contamina o devido processo legal e põe por terra, né, todas as conquistas de direitos fundamentais, direitos e garantias que nós inserimos na nossa Constituição de 1988. Bem, mas isso tudo tem uma razão de ser, porque nós sofremos, né, uma influência dessas determinações punitivas internacionais. Nós, que eu digo nós brasileiros, né, nós da América Latina, nós de países periféricos, acabamos nos submetendo a essas determinações punitivas internacionais e nos seduzindo por essas determinações. Né? Porque, no primeiro momento, nós percebemos que essas determinações dessa política criminal internacional, ela vem no sentido... ela vem no sentido de... será que eu passei o tempo, Marcos? É isso? Se eu passei o tempo, eu vou interromper aqui. É isso, Marcos? Eu não recebi informação nenhuma. Me desculpem, vocês que estão assistindo essa ligeira interrupção, eu vou aguardar que isso acabou. Bem, gente, então eu agradeço aí, eu tinha muito mais o que falar, né, de explicar para vocês como essa política criminal internacional vem interferindo na legislação penal brasileira, e na política brasileira, e na política criminal brasileira, né, reduzindo as garantias e aumentando o poder punitivo, mas eu fico à disposição para posteriores conversas, para posteriores bate-papos,
e agradeço muito mais uma vez ter participado desse evento, estou muito honrado por estar aqui com vocês, eu quero manifestar aí a minha felicidade, um abraço ao Marcos Limão, um abraço a todos os palestrantes que já falaram e que ainda vão falar, fiquem com Deus, muito obrigado, viu? Frediano, obrigado pela sua participação, muito enriquecedora, você é um cara que gosto muito, você é um cara muito dedicado, e agora aí na tela já vemos aí o Marcelo Light. Eu me empolguei aqui, Marcos, e acabei falando mais. Tem muita coisa para falar ainda. Isso. Agora vamos seguir agora com o Marcelo White. Um abraço, Frediano. Obrigado. Um abraço. Falou, querido. Valeu.